Seja aí muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a essa série de lives, que é a série de imersão em exercício e diabetes. Eu sou Roberto Doro, sou profissional de educação física, especialista na prescrição e no acompanhamento do exercício físico para quem tem diabetes. E eu, ajudo aí o profissional de educação física a adaptar o exercício ao diabetes, ou então o diabetes ao exercício, né, com segurança aí, desde a anamnese até a prescrição aí do exercício. Hoje a gente vai justamente falar a respeito da escala de Borg, né, que é muito comum a gente utilizar com os nossos alunos com diabetes, as escalas subjetivas de esforço. E a escala de Borg ela é bastante utilizada, seja ela no modelo original ou mesmo aí de maneira revisada, né, onde ela vai lá de 0 a 10, onde a gente utiliza aí para medir a dosagem, o quanto a gente está aplicando ali de intensidade ali durante o treinamento, ou o quanto a pessoa está percebendo ali de intensidade. Então, uma pergunta que me foi feita há um tempo atrás era exatamente assim, até onde a gente pode chegar, né, com a escala de Borg, com o nosso aluno lá que tem diabetes. Eu acho que antes da gente responder, né, exatamente essa questão do a questão da escala de Borg. O Fernando está até colocando aqui que a escala de Borg com a glicemia alterada confunde bastante. Confunde, né, Fernando? Por isso que eu sempre trago as informações, né, de como a gente trabalhar. Quer dizer, o que é importante? O que é importante medir a glicemia? Porque todo mundo fala que é para medir a glicemia antes do treino. Quer dizer, não faz o menor sentido se você não souber interpretar aquele valor, saber o tipo de tratamento que está sendo feito, a alimentação que foi feita, né, de que maneira que está prescrito aí o treino, como vai adaptar o treino. Então, quer dizer, é uma série de variáveis aí que a gente precisa, sem dúvida alguma, controlar. Então, isso é fundamental para a gente. A escala de Borg é mais um acessório que a gente usa, né, como também a questão, porque uma coisa é certa, né? Com a glicemia descompensada, por exemplo, está com hiperglicemia, a tendência natural é você, fisiologicamente, você vai sentir um esforço maior do que o que você está fazendo. Né? Por isso que eu sempre dou umas dicas aí de como a gente pode diminuir essa sobrecarga no sistema cardiocirculatório. Então, dessa maneira, você consegue aí amenizar essa sobrecarga que o sistema cardiocirculatório está tendo, e claro, vai certamente influenciar na percepção subjetiva do esforço. Então, uma intensidade, um tipo de treino que normalmente já vem sendo feito com o seu aluno aí com diabetes e que você sabe que aquilo ali é moderado, de repente ele vai estar relatando uma intensidade mais alta. Sem dúvida alguma, já é esperado por uma questão aí fisiológica. Então, acho que o que a gente precisa, antes de mais nada, né, falar da questão da escala de Borg. Ela foi uma escala que tanto ela é usada até hoje, né? Há muitos anos atrás ela foi desenvolvida e ela é uma escala interessante, porque ela começa com 6 e termina com 20. Então foi a primeira vez que uma escala, né, subjetiva de esforço ela acabou sendo desenvolvida justamente para fazer uma relação com a frequência cardíaca. Então, colocando, né, de um atleta que uma pessoa, né, mais condicionada, certamente aí em torno de 60 batimentos por minuto, 60, 70 batimentos por minuto, em repouso de frequência cardíaca, e durante esforço máximo, aí no máximo aí 200 batimentos por minuto como referência. Então, a escala de Borg ela tem essa característica. A escala original, ela tem assim umas peculiaridades que é interessante quando a gente vai trabalhar com ela, porque como ela vai de 6 a 20, é muito difícil, né? O nosso aluno, você pergunta para eles, quanto está o seu esforço aí de 6 a 20? É uma distância tão grande, né? Então, a gente normalmente utiliza as referências que a gente tem. Quer dizer, como é que tá? Você está sentindo que tá muito leve? Né? Como é que você sente? Leve? Tá muito leve? Tá leve? Tá um pouco intenso, né, que seria aí o moderado, né, nas outras escalas, na escala adaptada, ele aparece como moderado. Tá intenso, tá muito intenso, né, tá extremamente intenso. Então é por isso que você vai utilizando geralmente essas terminologias. E aí o que acontece? Para cada uma delas a gente tem uma faixa aí. Normalmente o muito leve ele está entre 8, 9 e 10. Né? Então ele tem aí praticamente 3. Mas a referência se você pergunta se está muito leve, você sabe que o batimento aí ele vai estar entre
90 batimentos, 100 batimentos, mais ou menos. Então a gente sabe que é uma situação bastante levinha. Se tiver 11, né, que seria leve, seria em torno de 110 batimentos. Nem sempre, claro que vai depender aí do grau de condicionamento físico da pessoa. Por isso que normalmente nos testes de esforço, você utiliza o protocolo do teste de esforço, utiliza geralmente um frequencímetro para ir monitorando, né, uma resposta interna do sistema, a carga interna do quanto está sendo representado principalmente pela frequência cardíaca, e faz uma relação com a escala subjetiva de esforço. Então, para cada estágio que você vai mudando, você vai automaticamente perguntando para a pessoa como é que ele está sentindo pela frequência cardíaca e por quanto ele está relatando na escala subjetiva de esforço, você consegue fazer uma comparação aí se ele está se realmente está tendo uma carga extremamente alta para ele ou não. Só que muitas vezes é comum, a gente sabe que muitas pessoas não disponibilizam aí dos frequencímetros, então é comum às vezes usar a escala subjetiva de esforço com os nossos alunos. É um recurso bom para a gente usar, porque ele tem sim uma base fisiológica, mas o detalhe é, né, até quanto a gente pode trabalhar com o nosso aluno. O primeiro detalhe que a gente precisa levar em consideração é qual é o objetivo do treinamento. Quer dizer, por que você está prescrevendo o exercício para aquela pessoa com diabetes? Né? Ele está fazendo o exercício simplesmente para controlar o diabetes? Ele está fazendo o exercício para melhorar alguma capacidade? Né? Ele quer aumentar, sei lá, a velocidade dele, por exemplo, quer aumentar a força. Então, dentro desse parâmetro é o que a gente vai avaliar de acordo com o quanto a gente vai usar da escala, porque existe uma relação direta entre a intensidade do exercício, o modo que a gente vai aplicar esse exercício de acordo com o objetivo que a gente tem. Então, não adianta você ter, por exemplo, um exercício, um objetivo, por exemplo, seu aluno com diabetes, ele está vindo treinar com você porque ele quer simplesmente fazer uma atividade física, ali, um exercício que seja direcionado para ele poder ter aí um melhor controle do diabetes, por exemplo. Então não faz sentido você trabalhar essa pessoa buscando aí altas intensidades com ele. Então esse é o primeiro detalhe que a gente precisa levar em consideração na hora de usar a escala subjetiva de esforço. Que a escala subjetiva de esforço ela só vai te relatar o quanto a pessoa está sentindo daquela carga que você está aplicando ali, prescrevendo o exercício, ali, acompanhando a pessoa naquele momento do exercício. Então, primeira situação, determinar aí qual é o objetivo, porque dentro do objetivo é o que vai, não faz sentido, a gente sabe disso, que para trabalho, o exercício sendo feito para ajudar no tratamento do diabetes, a atividade geralmente aí com intensidade moderada já é o suficiente para esse indivíduo ter aí um bom resultado no tratamento dele. Então, não faz sentido você usar a escala e querer colocar intensidades mais altas, ou trabalhar leve, porque para fazer atividade física leve, né, se não for parte de uma periodização, onde naquele dia é sim um treino para recuperação, nem de nós, profissionais de educação física, a pessoa com diabetes precisa para, por exemplo, fazer uma caminhada. Então é algo que a gente precisa sim também levar em consideração. Outro detalhe é exatamente a questão de para quem que a gente está prescrevendo esse exercício, para usar a escala de Borg como referência. Você está prescrevendo para que tipo de diabetes tem essa pessoa? Há quanto tempo ele tem diabetes? Não é? Junto lá com o objetivo. Todos esses tópicos que eu estou trazendo para vocês, a gente vai normalmente juntando um no outro, não é para trabalhar isoladamente. Então, primeiro, qual é o objetivo do treinamento? Que tipo de diabetes tem essa pessoa? Tem diabetes tipo 1? Tem diabetes tipo 2? Porque uma coisa é bastante clara para nós, né? É muito comum, isso é frequente. Quem tem diabetes tipo 1 geralmente é uma pessoa mais jovem, que naturalmente é comum pela própria faixa etária estar buscando alto rendimento, né? O alto rendimento que eu falo é muitas vezes, mesmo que ele seja aí um atleta amador, né? Então ele quer sempre produzir aí mais resultado com base no trabalho e no treinamento. Então a prescrição ela vai ser totalmente direcionada, vai ser diferenciada de um indivíduo, por exemplo, que tem diabetes tipo 2 e que vem treinar com você e ele já tem aí uma série de outros fatores de risco, principalmente riscos cardiovasculares associados ao diabetes. Então isso também já vai diretamente impactar a maneira com que a gente vai trabalhar com essa pessoa. Então isso também precisa ser levado em consideração. Por que eu estou passando todas essas informações para vocês?
Porque a pergunta que me foi feita foi assim: eu uso a escala de Borg, até quanto eu posso chegar com o meu aluno? Quer dizer, são com base nessas outras variáveis que vai ser determinado em que parâmetro você vai trabalhar, com qual referência você vai trabalhar, usando aí a escala subjetiva de esforço, a escala de Borg, seja ela original ou mesmo para a revisada que vai de 0 a 10 para poder determinar aí com qual intensidade você vai fazer o trabalho ali com aquele indivíduo. Então, o primeiro detalhe é esse, né? Determinar aí o objetivo do treino qual é, aonde a gente vai trabalhar com relação a para quem tem diabetes, quer dizer, diabetes tipo 1, tipo 2, junto com o objetivo que a pessoa quer. Qual é o objetivo naquele momento? Por isso que a gente sempre fala das avaliações físicas, que elas são muito importantes, porque naquele momento, por exemplo, no primeiro momento a pessoa vem porque ele quer ajudar a controlar o diabetes. Daqui a pouco ele muda. Ele já quer fazer um trabalho para. Ele começa a correr, começa a gostar, aí já quer participar de prova de corrida de rua, esse tipo de coisa, então já muda o foco do treinamento. Então, por isso a necessidade também de fazer as reavaliações, porque é muito comum a gente ver isso, principalmente em academia, o pessoal acaba que. Pessoal, não sei se vocês estão me ouvindo direito, é que eu esqueci de pôr o meu fone de ouvido aqui. Eu não sei se o som ficou bom, ficou ruim. Vou colocar aqui que agora que eu vi que eu tinha deixado conectado aqui, eu não sei como é que ficou o áudio aí. Então, é muito comum, né, nas academias, a pessoa, quando vai começar a treinar, fala, não, tem que fazer uma avaliação física depois, meu, puta, passa um tempão lá, ninguém mais avalia, reavalia, e muitas vezes a questão a pessoa tem uma, uma falha aí com relação ao objetivo dele, porque o objetivo das pessoas vão mudando. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração também na hora que a gente está prescrevendo o exercício. E outra, a gente parte do pressuposto que você está prescrevendo exercício para quem tem diabetes, de repente vem uma pessoa lá com diabetes tipo 2, está acima do peso, está com hipercolesterolemia, você está trabalhando durante um período visando aí diminuir os riscos cardiovasculares. Diminuir o risco cardiovascular vai mudar a intensidade do exercício, a coisa vai mudar, o objetivo muda. Então, isso a gente tem também que levar em consideração na hora de usar a escala subjetiva de esforço aí, a escala de Borg, para quem a gente vai estar prescrevendo o exercício também. E o outro detalhe, foi igual o que o Fernando estava comentando aí já no comecinho, né? Ele falou a respeito da glicemia, porque isso é algo que eu sempre, né, comento com vocês, que a gente sabe que o indivíduo que vem treinar, independente do tipo de diabetes que ele tem, a, a glicemia que a gente faz antes do treino, ela vai servir como parâmetro, né, de segurança para nós, como profissionais de educação física, garantirmos que esse nosso aluno com diabetes vai conseguir cumprir essa aula de uma maneira onde ele não venha a passar aí por episódios de hiperglicemia ou mesmo de hipoglicemia. Claro que o tratamento do diabetes ele é embasado em 3 pilares, então existe aí o tratamento medicamentoso, o controle alimentar e também o exercício, que muitas vezes acaba impactando diretamente nessa glicemia que é feita antes de iniciar o exercício. Que é quando essa pessoa ele vem para treinar, mas de repente ele exagerou lá no que ele tinha lá para comer um pouco antes de vir para o treino. E aí, consequentemente, a gente tem aí a, a, a probabilidade maior dele chegar com um quadro de hiperglicemia. E essa hiperglicemia ela vai impactar onde? Vai impactar em mudanças na parte metabólica desse indivíduo. A tendência natural ele está desidratado, então a gente precisa tomar cuidado com relação a isso. A sobrecarga no sistema cardiocirculatório ela vai aumentar. Então a gente vai ter que adaptar, né, o exercício para toda essa situação, com base na glicemia que foi medida antes do exercício e também fazer o levantamento, claro, do medicamento que está sendo usado, da insulina que foi aplicada ali, para ver o quanto vai ter de efeito medicamentoso durante o exercício. Isso aí também vai influenciar. Então, a questão da gente aplicar a escala de Borg, né, nos nossos alunos com diabetes, ele é uma referência da carga, claro, para a gente, né, fazer um monitoramento aí de maneira subjetiva, mas com referência direta com relação às variáveis que a gente não pode esquecer de monitorar, que são a principal delas são as respostas glicêmicas do nosso aluno. Então, por isso que eu, né, até poucos dias aí eu postei um vídeo quanto a gente adaptar aí o exercício ao diabetes ou o diabetes ao exercício, porque
Muitas vezes a gente já tem aí a planificação do treinamento, então quer dizer, existe ali uma periodização, e o nosso aluno com diabetes que está buscando aí, né, melhora no rendimento, melhora no condicionamento físico, certamente nós como profissionais vamos ter que nos desdobrarmos aí para conseguir adaptar o diabetes ao exercício, porque a planilha já está feita, a gente tem que respeitar esses microciclos, né, a somatória de cargas aí que já foram determinadas para aquele microciclo. Então, consequentemente, para cada aula, para cada sessão de treino, a gente vai ter que cumprir o que está na planilha. E aí a gente vai ter que adaptar realmente o diabetes ao exercício. Agora, quando o indivíduo ele vem para fazer o treino conosco, para justamente ajudar no controle do diabetes, aí tudo bem, né? Você vai adaptar o exercício de acordo com a glicemia que ele tem e as outras variáveis que a gente já comentou aí precisam ser monitoradas antes de você fazer o exercício. A gente sabe também que diferentes tipos de exercício eles vão ter respostas glicêmicas também diferentes. Então, é claro que a escala de Borg ela normalmente é utilizada em atividades que são cíclicas, né? Existe uma escala que é a escala de Omni, que ela foi inicialmente desenvolvida mesmo para ser usada para trabalho de força, né, em sala de musculação, com trabalho resistido. Ela segue mais ou menos um padrão semelhante, não tem uma relação com a frequência cardíaca, como acontece com a escala de Borg, mas é uma escala que também ela é bastante utilizada para a gente determinar o esforço subjetivo lá do indivíduo que está treinando ali, tem a ele diabetes ou não. Então a mesma situação aí a gente tem com relação à escala de Borg, normalmente em atividades que são cíclicas. Só que a gente sabe que a atividade cíclica, de acordo com a prescrição ou do modo que você, né, prescreveu ali para o seu aluno com diabetes, você já tem uma referência de como você vai trabalhar. E aí, se ele chega com uma glicemia de repente muito alta, consequentemente o risco de hipoglicemia é maior, a gente vai precisar sim hidratar um pouco mais, vai precisar fazer mais medições de glicemia para ver se o que a gente está fazendo realmente está garantindo aí segurança no treinamento para essa pessoa, né, naquela sessão de treinamento, e respeitar o que ele estiver te passando em relação à escala de Borg. Isso não tem como a gente trabalhar de outra maneira. E o inverso também, né? É comum muitas vezes chegar com glicemias que estão mais baixas, num dia que o treino está prescrito ali, ou você mesmo já planejou, né, o treinamento para ser aí de maneira cíclica moderada, que a gente sabe que é extremamente poderoso para diminuir a glicemia. Então, quer dizer, o risco de fazer um episódio com hipoglicemia ele vai aumentar bastante. Então, aí a gente tem que buscar alguns recursos para evitar que isso aconteça, seja mudando a intensidade do exercício ou o modo que ele vai ser aplicado, não é? Porque a gente sabe que a gente está falando de exercício cíclico, mas a gente sabe que existem diferentes metodologias, né? Você pode fazer o trabalho de maneira contínua, né? O trabalho que é cíclico faz ele de maneira contínua. Você pode fazer ele de maneira intervalada, por exemplo, né? Você pode fazer ele com ondulações, mudando a variação da velocidade de execução, por exemplo, né, do ritmo que ele está fazendo o exercício. Então, são diferentes maneiras de fazer o mesmo exercício. O exercício é o mesmo. Então, isso dá para ser aplicado lá para quem está pedalando, para quem está correndo, nadando, não importa. Mas você, como profissional de educação física, você pode mudar essas intensidades aí, a maneira com que ele vai executar, né? A velocidade, a carga, a velocidade que ele vai aplicar. Então, consequentemente, essa questão relacionada a como a gente vai usar aí a escala de Borg com o nosso aluno com diabetes, ele está diretamente relacionado a essas variáveis que eu falei, do tipo de treinamento, que tipo de diabetes que tem, se tem complicação crônica, porque tudo isso aí vai diferenciar. Por exemplo, fazendo uma relação, né, com cada situação aí com a escala de Borg. Se o indivíduo ele veio treinar com a gente, ele está buscando aí rendimento, consequentemente, você vai fazer uma prescrição aonde ele tenha que trabalhar em intensidades mais altas. Se está fazendo o trabalho de uma maneira contínua, muitas vezes você vai trabalhar muito próximo ali do que a gente fisiologicamente aí chama de limiar 2, né? Vai trabalhar ali naquela zona. Ou então, você vai trabalhar de maneira muitas vezes intervalada, você pode ficar variando entre limiar 1 e limiar 2. Então, você faz uma relação com as intensidades que você está trabalhando no
na escala de Borg, dependendo do que você quer. Eu quero dar um estímulo, eu estou trabalhando de maneira intervalada, então, consequentemente, eu vou trabalhar com, normalmente, aí, com ele relatando para mim, né, um esforço aí muito intenso ou extremamente intenso para cada estímulo que eu der. Então, isso trabalhando na escala original. Então, quando você vai prescrever aí o treino para o seu aluno, quer dizer, que tipo de objetivo lá que a gente tem com ele, né? O que que você vai prescrever com ele? Quer dizer, naquele treino, eu quero um treino mais mais forte. Se eu quero um treino mais forte, eu vou dar os estímulos para ele, aonde ele relate ali para mim, para cada estímulo que eu estou dando, se está sendo ali muito intenso ou extremamente intenso. Quer dizer, eu estou fazendo ele correr acima do limiar 2 o tempo que ele aguentar ali. Então, quer dizer, eu quero essa resposta. Mas agora eu estou trabalhando com a pessoa que é uma pessoa que está buscando uma atividade moderada. O moderado, eu vou trabalhar com ele aonde, né? Normalmente ele relatando para mim aí que ele esteja em uma situação que ela é pouco intensa, né? Entre pouco intensa e intensa ali. Vai estar entre 14, entre 11, entre 12 e 15 mais ou menos, né? Então, estou com uma colinha aqui porque é bastante informação. Então, entre 12 e 15. Então, quer dizer, você vai dosar isso aí. Aonde você quer que esse indivíduo esteja trabalhando. Então, quer dizer, você, eu estou falando nós como profissionais de educação física, nós que estamos de acordo com o que é necessário naquele momento. Eu quero fazer um trabalho de maneira contínua. Então, você vai fazer de maneira contínua, vai dizer que grau de condicionamento físico tem esse seu aluno. Ele é uma pessoa que tem pouco condicionamento físico. Então, o que você vai fazer? Vai ter que fazer de maneira contínua, com uma intensidade um pouco mais baixa. Então, você vai trabalhar com ele ali, ele relatando aí numa situação mais ou menos que esteja leve, entre leve e um pouco intenso. Então, você vai dosar isso aí. Então, essa questão de até onde a gente pode trabalhar vai depender de quem a gente está trabalhando com diabetes, se tem os fatores de risco ou não, que tipo de diabetes tem e principalmente qual é o objetivo desse indivíduo, tá bom? Então é isso que é assim que a gente vai usar a escala de Borg, não vai ser diferente do que a gente já usa com os outros alunos, né, que a gente tem. Agora, a gente tem que levando em consideração que está sendo aplicado em alguém que tem diabetes, sempre a referência é medir a glicemia antes de iniciar o exercício. Não se deve começar o exercício sem medir a glicemia, porque não dá para a gente saber da onde a gente está partindo com aquele organismo, né? A gente está, eu estou prescrevendo exercício moderado, de maneira contínua, está tudo certo, porque eu sei que isso aí vai diminuir a glicemia. Depende, ele está começando com 298 de glicemia, desidratado, você vai diminuir a glicemia dele? Ou você vai produzir mais corpos cetônicos nessa situação aí? Vai diminuir o potencial de hidrogênio, vai deixar o sangue dele mais ácido, vai sobrecarregar o sistema cardiocirculatório. O que você vai fazer? Então, isso não dá para a gente arriscar, né? Então, obrigatoriamente, o que a gente precisa fazer? Medir a glicemia antes de começar o exercício. Mediu a glicemia? Não só medir a glicemia, porque muitas vezes a gente vê o pessoal, mediu a glicemia? Medi. E você fez o que com esse valor? Né? Tava bom. Como tava bom? Né? Você só vai saber se está bom controlando as outras variáveis também, tá certo? Tudo aí pensando na segurança. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, né, a vocês que me acompanharam aqui até agora. E lembrem-se, exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um forte abraço, até mais.